Vamos lá? Vamos ver como criar uma dimensão autorreferenciada no Power BI. Para criar uma dimensão que utiliza tabelas autorreferenciadas, ou seja, aquelas tabelas que possuem uma coluna, uma chave estrangeira que aponta para ela mesma, né? Aquela tabela que normalmente se encontra em estruturas organizacionais, em tabelas de empregados, onde você tem o gestor e o subordinado, setores, onde você tem a estrutura da empresa. Esse tipo de modelo de dados que existe no ambiente, no mundo relacional, ele se transforma numa dimensão que é um pouco diferente daquelas que a gente está acostumado. Por quê? Porque dependendo do grau de autorreferenciamento que essa tabela tem, você vai ter mais ou menos níveis dentro dessa hierarquia que vai estar sendo apresentada na dimensão. Ok? E para isso, para trabalhar com esse tipo de dimensão, existem algumas funções do grupo PEF, funções DAX, que identificam os ramos dessa árvore desbalanceada e permite que a gente, através dos códigos desse autorreferenciamento, a gente gere os níveis que a gente precisa e trabalhe com os tratamentos necessários. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro vamos ver aqui o resultado final, né? Então a gente tem aqui uma lista, nosso exemplo vai trabalhar com uma lista de empregados e seus subordinados. Então aqui tem, por exemplo, aqui a Rachel, que é subordinada a Anne, que é subordinada ao Brian e o Ken. E os valores agregados de cada um dos funcionários, sendo que em um detalhe aqui que o próprio nível superior pode ter suas próprias vendas. Então, as vendas não estão associadas somente ao último nível da árvore. Qualquer nível da árvore, por ser um funcionário, ele pode estar associado à tabela de fatos. Logo, ele pode ter vendas atribuídas. Então, até o próprio nível 1 pode ter venda atribuída a ele. Nesse exemplo não tem, mas nesse exemplo do nível 3, que é o nível da Anne, do Stephen e da Sid, eles têm as suas próprias vendas, apesar de ter subordinados a ele. Então agrega as vendas dele com as vendas dos subordinados. Então essa é a característica de uma árvore. Ela tem essa possibilidade de estar associada, cada um dos níveis pode estar associado à tabela de fatos. Não tem essa necessariamente que ser o último nível. Por isso que ela é desbalanceada. Se fosse uma hierarquia comum, você teria a categoria, subcategoria e item, subitem, e normalmente o fato estaria associado ao nível mais inferior dessa hierarquia, e aí os outros níveis seriam uma segmentação, uma abstração do nível inferior. Ok? Então esse aqui é um exemplo. Vamos ver como que isso foi implementado, né? Então a primeira coisa que a gente precisa identificar dentro da nossa tabela autorreferenciada é quem é a chave primária e quem é a chave estrangeira. Normalmente a chave do gestor, que identifica o gestor daquele funcionário, é a chave estrangeira. E a chave primária é o próprio funcionário, né, da tabela de funcionários. Se fosse uma tabela de estrutura organizacional, teria aqui o setor, e dentro o setor seria a lista de setores, e a chave pai seria o código da área que aquele setor pertence. Então tem aqui o autorreferenciando que a própria área que o setor pertence poderia ter um outro nível superior, que seria talvez a gestão que aquela área pertence, enfim. Nesse caso, como é funcionário, a gente tem aqui o funcionário e a chefia dele. Então identificamos aqui as duas colunas, que é a coluna pai e a coluna filho. A gente precisa ter uma coluna que é a coluna descritiva, aquela que vai ser usada para montar a tabela ou o gráfico que vai usar essa estrutura hierárquica. Então precisa ter o nome, no caso aqui, do funcionário, ou do setor, ou de qualquer coisa que esteja trabalhando com essa técnica. A primeira função na prática que a gente tem que pensar é a função que vai identificar o ramo dessa árvore. Então a gente pode, a partir do funcionário, ir navegando nesse autorreferenciamento, identificando todas as chefias que esse funcionário tem. Então nesse exemplo número 1, o ramo desse funcionário 106, que é o funcionário David,
ele tem duas chefias acima dele, que é o 143, que é Laura, e o 112, que é o Ken. E o último nível Ken. Você vê que o Ken ele não tem aqui no parent dele algum código, então ele não tem chefia. Ele é o nível 1, o nível 2 é Laura, o nível 3 é o próprio David. Mas existem outros ramos maiores, por exemplo, esse ramo aqui do Mark. O Mark é subordinado ao Peng, ao Hazen, ao Peter e, por último, ao Ken. Então tem níveis diferentes de relacionamento aqui dentro dessa tabela, que nesse caso é 5. Identificando os ramos, a gente parte para identificar o tamanho. Por que é importante identificar o tamanho? Porque eu preciso saber qual o tamanho máximo que essa árvore vai ter. Então isso é uma coisa que a gente tem que previamente definir. Olha, a gente tem uma estrutura hierárquica que vai ter 5 níveis. Se surgir um sexto nível, aí a gente tem que modelar o sexto nível. Mas a princípio, a gente identifica o maior nível do modelo de dados e mesmo que os galhos que surjam sejam menor do que 5, ele vai tratar os níveis que são menores do que 5 e vai montar a árvore direitinho com todos as vendas associadas a algum dos níveis do 1 ao 5. Okay, identificamos o tamanho máximo. Agora a gente vai dar uma olhada em como funciona a principal função, que é a pathItem. A função pathItem ela tem o objetivo ela consegue entrar dentro desses ramos da nossa árvore e extrair qualquer nível desse ramo. Então posso extrair o nível 1, posso extrair o nível 2, qualquer nível. Então a gente só para exemplificar, eu peguei aqui, criei um ramo 1, ramo 2. Então se a gente fosse extrair o ramo 2 dessa primeira linha aqui, 106, qual seria o ramo 2? Seria 143. Então está aqui, ó, ramo 2, 143. Mas o que a gente quer de fato não é o código, a gente quer saber os nomes de cada um dos níveis dentro desse ramo. Então, para identificar o ramo do nível 1, como a gente faz? Para identificar o ramo do nível 1, a gente identifica aqui o código a princípio, usando essa pathItem, ela vai te retornar o código. Você passa como primeiro parâmetro o ramo, você diz qual é o índice que você quer retornar nesse ramo, ou seja, o primeiro nível dele, então número 1. E o tipo, inteiro ou texto. São as opções que a gente tem como terceiro parâmetro. A gente está retornando inteiro por quê? Porque quando for fazer o autorreferenciamento, a gente vai comparar um código, é um código do ramo, com o código da própria tabela de empregado. Se o código do ramo e o código da tabela de empregado for o mesmo, a gente retorna o nome, que a gente quer o nome do nível 1. Então a gente precisa fazer essa junção, de fato, fazer o autorreferenciamento usando essa função lookup. A função lookup ela faz é como se fosse o procv do Excel. Ela cria um relacionamento virtual. Não existe esse relacionamento lá no modelo de dados, mas como você faz a junção do código do ramo que você está procurando com o código da tabela de empregados, você consegue retornar o nome. Então, para esse ramo 1, que é o 112, a gente vai passar 112, vai encontrar o 112 dentro da própria tabela de empregados e vai retornar o nome dele, first name, que é o nome Ken. Ok? Então por isso que é importante ter inteiro aqui. E por que tem string? Porque imagina que a gente estivesse trabalhando com, ao invés de ter os códigos aqui, tivesse o nome do empregado. E o nome da chefia, não tivesse com os códigos, tivesse o nome. Ou se a gente tivesse já aquela coluna toda mastigadinha, já com toda a estrutura hierárquica já dividida com a barra certinha, a gente conseguiria usar a função pathItem para entrar dentro daquela estrutura toda mastigadinha com os nomes e extrair já o nome de lá. Não teria necessidade. Então, nesses casos, a gente faria o pathItem e retornaria uma string, ao invés de retornar os códigos aqui. Esse exemplo é o exemplo mais comum, que é do jeito que vem da base de dados, mas pode vir de fato com os nomes já populados. Beleza, então agora a gente vai partir para o nível 2. O nível 2, a partir do nível 2, a gente tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Como a nossa árvore é desbalanceada, ela pode ou não ter o nível 2. Se a gente observar aqui, ó, o Ken, ó, ele não tem o nível 2, ele é o nível 1 e não tem nada abaixo, não tem nada acima dele. Então o que a gente precisa fazer?
Se a gente deixar em branco aqui, na hora de apresentar os dados no gráfico, se tiver alguma uma venda associada a quem, não vai ficar legal, porque vai associar o nível 2 a ninguém. Okay? Então vamos colocar aqui um tratamento para caso não tenha, caso a nossa árvore seja menor do que o nível que a gente está criando, a gente coloque o próprio nível anterior, para que a gente vá preenchendo com o valor do nível caso não tenha. Então, por exemplo, no nosso caso do funcionário 106, ele tem 3 níveis. Então, é David, Laura e Ken. Mas não tem o 4 e 5, então a gente vai repetindo o David. Mas no caso que tem 5 níveis, a gente vai... é o Mark. Então, a gente vai ter o Mark, o Peng, o Hazen. Então, todos os níveis estão preenchidos. Então, é importante que tenha esse tratamento. E para fazer essa função, vamos pegar aqui o nível 5. Para fazer a função que vai fazer o tratamento, a função completa para identificar todos os níveis, é a mesma função para todos os níveis, a partir do nível 2, ok? Então, a gente vai identificar, vai armazenar numa variável aqui o ramo referente ao nível que a gente está trabalhando, no caso aqui o exemplo 5. O nível 5, vou pegar aqui esse aqui que tem 5 níveis, é o Mark, ok? Que é o 114, é o Mark. Qual o tamanho que a gente tem desse ramo? Passa o ramo aqui para parent length. Path length. A gente passa para a função path length o ramo e a gente vai definir qual o tamanho. Se o tamanho for maior ou igual a 5, ok, vamos fazer o lookup, vamos fazer a junção do autorreferenciamento e retornar o nome. Por isso ele retorna Mark, para esse caso onde a gente tem 5 níveis. Mas nesse caso aqui a gente tem 3 níveis e a gente está trabalhando para identificar o nível 5. Então ele não vai ser maior ou igual a 5. Nesse caso o nosso ramo ele é menor, ele é de 3. Então ele vai retornar ao nível 4. Só que o nível 4 também não tem, então ele vai retornar ao nível 3. Ou seja, ele vai repetir tudo que for maior do que o nível que é o nível máximo da nossa árvore. Okay? Então fechou, é isso. A gente monta os níveis, cria aqui uma hierarquia se você quiser. Você pode colocar que o nível 1, o nível 2 e o nível 3 nessa sequência e montar uma hierarquia. Ou simplesmente pode deixar os campos soltos. Você monta lá a sua matriz, né? Faz a associação, claro, dessa tabela de funcionários com a sua tabela de fatos. Monta a sua matriz, coloca seus níveis, né? Associa uma medida e você consegue analisar essa árvore desbalanceada numa boa, tranquilo, sem se preocupar com o fato do registro, do fato da venda estar associada a um nível acima ou abaixo dessa árvore desbalanceada. Todas as vendas vão estar corretamente distribuídas dentro dessa árvore, ok? Então é isso, pessoal. Essa que é a técnica de trabalhar com dimensões autorreferenciadas. Você vai encontrar esses termos como parent child em inglês, ou dimensão pai e filho, ou se pesquisar também por árvores desbalanceadas. Na época do Analysis Services antigo, multidimensional, essa técnica era muito mais simples. Você simplesmente apontava as duas colunas e ele se virava e fazia todo o autorreferenciamento, criava a sua dimensão. Mas no Power BI com DAX ainda requer a construção a partir dessas funções do grupo Path. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e a gente tenha aprendido um pouco mais sobre como montar essas dimensões autorreferenciadas, essas hierarquias. Ok? Um abraço e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.